O Espírito Santo traz a paz e a clareza que sua mente procura. Pode ser que você tenha chegado aqui como a sua última esperança, na busca por alcançar paz em sua vida. Talvez você tenha tentado fazer tudo certo e, mesmo assim, os problemas não param de chegar. Eu entendo você. Pode ser que a sua mente esteja realmente cansada hoje. Cansada de pensar demais. Cansada de tentar entender tudo. Cansada de carregar perguntas que parecem não ter resposta. Existem momentos na vida em que o silêncio da noite não traz descanso, porque a mente continua correndo. Pensamentos se repetem, preocupações voltam, e o coração começa a sentir um peso difícil de explicar. Você tenta encontrar clareza, tenta organizar as ideias, tenta acalmar o que está acontecendo dentro de você, mas quanto mais você pensa, mais confuso tudo parece. Talvez você esteja vivendo exatamente assim agora. Uma mistura de ansiedade, dúvidas e um desejo profundo de encontrar paz. Mas existe algo que muitas pessoas esquecem quando a mente se torna um lugar de batalha. Deus nunca planejou que você enfrentasse esses momentos sozinho. Quando Jesus falou sobre a vinda do Espírito Santo, ele não estava apenas prometendo poder ou milagres, ele estava prometendo presença. Uma presença viva, uma presença que consola, uma presença que guia. Jesus disse em João 14:26 que o Espírito Santo seria aquele que ensinaria todas as coisas e lembraria ao coração aquilo que vem de Deus. Isso significa algo muito profundo. Quando a mente se perde em pensamentos confusos, o Espírito Santo traz clareza. Quando o coração se enche de medo, ele traz paz. Quando você não sabe qual caminho seguir, ele sussurra a direção dentro da sua alma. Talvez hoje o que você mais precisa não seja de mais respostas humanas. Talvez o que a sua mente esteja procurando seja a paz que só o Espírito Santo pode trazer. E ao longo desta mensagem, você vai descobrir como o Espírito Santo trabalha exatamente nos momentos em que a mente parece não encontrar descanso. Porque muitas vezes, é justamente no meio da confusão interior que Deus começa a revelar a sua presença de forma mais profunda. E quando o Espírito Santo toca o coração, algo dentro de nós começa a se aquietar. A mente desacelera, o medo perde força, e uma paz que não depende das circunstâncias começa a preencher o coração. Se hoje a sua mente está cansada, talvez este seja exatamente o momento em que o Espírito Santo quer trazer a paz e a clareza que você estava procurando. Quando a mente se torna um lugar de batalha, existem momentos na vida em que a maior luta não acontece ao nosso redor. Ela acontece dentro de nós. Por fora, muitas vezes tudo parece continuar normal. As pessoas seguem com suas rotinas. O dia continua passando. As responsabilidades continuam existindo. Mas dentro da mente, existe um barulho constante. Pensamentos que não param. Preocupações que voltam repetidamente. Cenários que a imaginação cria, quase sempre carregados de medo ou insegurança. É como se a mente se tornasse um lugar de batalha. Você tenta encontrar calma, mas novas perguntas aparecem. Tenta organizar os pensamentos, mas as preocupações voltam. Tenta descansar, mas o coração continua inquieto. Muitas pessoas vivem assim por muito tempo, carregando um cansaço mental que quase ninguém consegue ver. É um peso silencioso, porque muitas vezes quem está ao redor não percebe o que está acontecendo dentro de você. Mas Deus percebe. Deus vê aquilo que ninguém mais consegue ver. Ele vê o momento em que a mente começa a se encher de pensamentos confusos. Ele vê quando o coração começa a se preocupar com o futuro. Ele vê quando o medo tenta ocupar o lugar da paz. E é exatamente nesses momentos que o Espírito Santo começa a agir de uma forma muito especial. Jesus sabia que haveriam dias em que o coração humano se sentiria sobrecarregado. Por isso, antes de voltar para o Pai, ele fez uma promessa que mudaria completamente a forma como seus filhos enfrentariam as batalhas da vida. Ele disse que não nos deixaria sozinhos.
No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus apresenta o Espírito Santo como o Consolador. Essa palavra carrega um significado profundo. O Consolador não é apenas alguém que observa o sofrimento. O Consolador é aquele que se aproxima, aquele que permanece ao lado, aquele que fortalece quando as forças parecem diminuir. Isso significa que quando a mente começa a se tornar um lugar de batalha, você não está lutando sozinho. O Espírito Santo está presente. Muitas vezes ele começa a agir de maneira silenciosa. Ele não chega trazendo barulho, ele chega trazendo paz. Enquanto os pensamentos tentam acelerar a mente, ele começa a desacelerar o coração. Enquanto a ansiedade tenta criar cenários de medo, ele começa a lembrar verdades que vêm de Deus. É como se pouco a pouco, uma nova atmosfera começasse a ocupar o interior da alma. Aquilo que antes parecia confuso começa a se organizar. Aquilo que parecia pesado começa a se aliviar. Aquilo que parecia impossível de controlar começa a encontrar descanso. E essa é uma das obras mais profundas do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Ele não apenas transforma circunstâncias, ele transforma o ambiente interior do coração. Porque quando o Espírito Santo começa a agir, a mente que antes estava cheia de ruído começa a experimentar algo que o mundo não consegue oferecer. Uma paz que não depende de respostas imediatas. Uma paz que não depende de ter tudo resolvido. Uma paz que nasce da presença de Deus habitando dentro de você. E quando essa paz começa a ocupar o coração, a mente, que antes era um campo de batalha, começa a se tornar um lugar de descanso. A paz que o Espírito Santo traz não depende das circunstâncias. Uma das coisas mais difíceis quando a mente está cansada é esperar que a paz venha apenas quando os problemas terminarem. Muitas pessoas acreditam que só conseguirão descansar quando tudo estiver resolvido. Quando as contas estiverem pagas. Quando as respostas aparecerem. Quando o futuro parecer mais seguro. Mas a vida raramente funciona assim. Sempre existirão desafios. Sempre existirão momentos de incerteza. Sempre existirão situações que fogem do nosso controle. Se a paz dependesse de circunstâncias perfeitas, quase ninguém conseguiria experimentá-la. E é exatamente por isso que a paz que Deus oferece é diferente de qualquer outra paz. Jesus explicou isso de forma muito clara. Em João 14, 27, ele disse algo que atravessa os séculos e continua falando profundamente ao coração humano. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Essas palavras revelam uma verdade muito poderosa. Existe a paz que o mundo tenta oferecer, e existe a paz que vem de Deus. A paz que o mundo oferece normalmente depende de controle. Quando tudo está sob controle, a mente se acalma. Quando tudo parece seguro, o coração se tranquiliza. Mas basta uma notícia inesperada. Basta uma dificuldade surgir. Basta algo sair do plano. E a tranquilidade desaparece. A paz do Espírito Santo funciona de maneira completamente diferente. Ela não nasce do controle das circunstâncias. Ela nasce da presença de Deus dentro do coração. Isso significa que mesmo quando algumas coisas ao redor ainda não estão resolvidas, algo dentro de você começa a se acalmar. A mente ainda pode ter perguntas. O futuro ainda pode parecer incerto. Mas existe uma confiança silenciosa crescendo dentro da alma. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo ao coração: você não precisa carregar tudo sozinho. Essa presença começa a trazer descanso para a mente. Os pensamentos que antes vinham como uma tempestade começam a perder intensidade. A ansiedade que antes dominava o coração começa a perder espaço. E pouco a pouco, a alma começa a experimentar algo que muitas pessoas procuram durante anos. Uma paz que não depende do que está acontecendo ao redor. Essa paz não significa que todos os problemas desapareceram. Ela significa que Deus está presente dentro da sua história. O Espírito Santo começa a lembrar o coração de quem Deus é. Ele lembra que Deus continua no controle.
Ele lembra que Deus continua guiando cada passo. Ele lembra que aquilo que hoje parece confuso não está fora das mãos do Senhor. E quando essa verdade começa a ocupar o coração, algo profundo acontece dentro da mente. Os pensamentos começam a desacelerar. O medo perde a força que antes tinha, e a alma começa a respirar novamente. Porque quando o Espírito Santo traz a paz de Deus para dentro do coração, mesmo em meio às lutas da vida, a mente começa a encontrar descanso. O Espírito Santo traz clareza quando os pensamentos estão confusos. Existem momentos na vida em que a maior dificuldade não é apenas encontrar paz, é encontrar clareza. A mente fica cheia de perguntas. O coração tenta entender o que está acontecendo. E quanto mais tentamos encontrar respostas sozinhos, mais confusos os pensamentos parecem ficar. Talvez você já tenha vivido isso. Dias em que as decisões parecem pesadas, momentos em que o futuro parece incerto, situações em que você simplesmente não sabe qual caminho seguir. A mente começa a criar cenários diferentes. E se eu escolher errado? E se as coisas não derem certo? E se eu estiver tomando a decisão errada? Esses pensamentos começam a se repetir, e quando isso acontece, a mente se cansa. Porque tentar resolver tudo apenas com a própria força mental é algo muito pesado para o coração humano. Mas existe algo que muitas pessoas esquecem nesses momentos. Deus não deixou seus filhos sem direção. O Espírito Santo não veio apenas para consolar. Ele também veio para guiar. Em João 16:13, Jesus disse algo extremamente importante. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Isso significa que a presença do Espírito Santo dentro de uma pessoa também traz direção para a vida. Ele começa a trazer clareza quando os pensamentos estão confusos. Muitas vezes isso acontece de maneira silenciosa. Não é sempre uma resposta imediata. Não é sempre uma solução instantânea. Mas, pouco a pouco, algo começa a mudar dentro da mente. A ansiedade começa a diminuir. Os pensamentos começam a se organizar. Aquilo que antes parecia completamente confuso começa a ganhar sentido. O Espírito Santo começa a iluminar o coração com a verdade de Deus. E quando a verdade entra na mente, a confusão começa a perder espaço. É como quando a luz entra em um lugar que estava escuro. Antes não era possível enxergar com clareza. Mas quando a luz chega, as coisas começam a se revelar. Assim também acontece com a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Ele traz luz para os pensamentos. Ele traz discernimento para o coração. Ele começa a mostrar caminhos que antes pareciam invisíveis. Às vezes essa clareza vem através de uma palavra das Escrituras que toca profundamente o coração. Outras vezes vem através de uma paz interior que confirma um caminho. E, em alguns momentos, vem através de uma percepção profunda de que Deus está conduzindo cada passo da sua história. O Espírito Santo começa a alinhar o coração com a vontade de Deus. E quando isso acontece, algo muito importante começa a surgir dentro da mente: a confiança. Mesmo que ainda existam perguntas, mesmo que nem todas as respostas tenham aparecido, existe uma segurança interior que começa a crescer. Porque quando o Espírito Santo traz clareza, a mente deixa de viver dominada pela confusão e começa a caminhar guiada pela verdade de Deus. Quando o Espírito Santo começa a acalmar os pensamentos, uma das experiências mais profundas da presença de Deus acontece quando o Espírito Santo começa a acalmar aquilo que está agitado dentro da mente. Existem momentos em que os pensamentos parecem correr sem parar. A mente pula de um problema para outro, de uma preocupação para outra, de um medo para outro. É como se os pensamentos não conseguissem descansar. E quanto mais a mente tenta resolver tudo ao mesmo tempo, mais cansada ela fica. Esse tipo de cansaço não é apenas físico, é um cansaço da alma. A pessoa continua vivendo suas responsabilidades, continua seguindo a rotina, continua tentando manter tudo em ordem. Mas por dentro existe um esgotamento silencioso. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de que a mente nunca desliga.
Mesmo quando o dia termina, mesmo quando a casa fica em silêncio, mesmo quando você tenta descansar, os pensamentos continuam voltando. Mas existe algo muito importante que as Escrituras revelam sobre a presença de Deus. Deus não trabalha apenas nas circunstâncias externas da nossa vida. Ele também trabalha dentro de nós. O Espírito Santo começa a agir exatamente nesse lugar interior, onde os pensamentos estão agitados. Em Filipenses 4:7, existe uma promessa muito profunda. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Essa promessa revela algo poderoso. A paz de Deus não apenas visita o coração, ela guarda o coração e a mente. Isso significa proteger, significa vigiar, significa envolver a mente com algo que é maior do que a ansiedade. Quando o Espírito Santo começa a agir, algo diferente acontece dentro da pessoa. Os pensamentos que antes vinham como uma avalanche começam a perder intensidade. A mente começa a desacelerar. A respiração da alma começa a encontrar ritmo novamente. Não é algo forçado. Não é algo que acontece pela tentativa humana de controlar tudo. É uma ação silenciosa da presença de Deus, como uma brisa suave que começa a atravessar um ambiente que antes estava pesado. O Espírito Santo começa a lembrar o coração de verdades que trazem descanso. Ele lembra que Deus continua no controle. Ele lembra que Deus não abandonou a sua história. Ele lembra que aquilo que hoje parece difícil não está fora das mãos do Senhor. E quando essas verdades começam a ocupar espaço dentro da mente, os pensamentos começam a se aquietar. A ansiedade começa a perder força. O medo deixa de dominar o coração como antes, e algo muito precioso começa a surgir dentro da alma. Confiança. Uma confiança silenciosa. Uma confiança que não nasce das circunstâncias perfeitas, mas da certeza de que Deus está presente. E quando o Espírito Santo começa a acalmar os pensamentos, a mente, que antes parecia um lugar de inquietação, começa a se tornar um lugar onde a paz de Deus pode habitar. O Espírito Santo lembra ao coração as verdades de Deus. Quando a mente está cansada e os pensamentos começam a se misturar com medo, preocupação e insegurança, algo muito comum acontece dentro de nós. A verdade começa a ficar distante. Não porque Deus deixou de ser fiel, não porque suas promessas deixaram de existir, mas porque a mente, quando está sobrecarregada, tende a focar apenas no problema. O coração começa a olhar para aquilo que parece impossível, para aquilo que ainda não se resolveu, para aquilo que gera medo. E pouco a pouco, a esperança começa a ficar mais fraca. É exatamente nesse momento que uma das obras mais profundas do Espírito Santo começa a acontecer. Jesus falou sobre isso de maneira muito clara. Em João 14:26, ele disse que o Espírito Santo viria para ensinar todas as coisas e lembrar ao coração aquilo que vem de Deus. Essa promessa revela algo muito poderoso. O Espírito Santo trabalha dentro da mente, lembrando verdades que muitas vezes esquecemos quando estamos vivendo momentos difíceis. Quando o medo tenta dominar o coração, ele lembra que Deus continua presente. Quando a ansiedade tenta controlar os pensamentos, ele lembra que Deus continua cuidando de cada detalhe. Quando a mente começa a imaginar cenários negativos, ele lembra que o Senhor continua guiando o futuro. É como se o Espírito Santo trouxesse de volta à memória aquilo que sustenta a fé. Versículos que foram lidos em algum momento da vida. Palavras das Escrituras que estavam guardadas no coração. Promessas que Deus já revelou através da sua palavra. De repente, em meio aos pensamentos agitados, uma verdade começa a surgir dentro da mente. Deus está comigo. O Senhor não me abandonou. Ele continua cuidando da minha história. Essas lembranças não são apenas pensamentos positivos. Elas são verdades espirituais sendo trazidas à memória pela presença do Espírito Santo. E quando a verdade começa a ocupar o espaço que antes estava cheio de preocupação, algo muda dentro da alma. O coração começa a se fortalecer.
A esperança começa a voltar. A mente começa a encontrar um novo equilíbrio, porque a verdade tem poder. Quando a mente está dominada por pensamentos de medo, tudo parece maior do que realmente é. Mas quando a verdade de Deus começa a preencher o coração, a perspectiva muda. Aquilo que parecia impossível começa a ser visto de outra maneira. Aquilo que parecia pesado começa a encontrar descanso. E pouco a pouco, a mente começa a perceber algo muito importante. Deus continua presente em cada capítulo da sua história. O Espírito Santo continua trabalhando dentro do coração. E mesmo quando os pensamentos tentam se confundir novamente, a verdade de Deus sempre será mais forte para trazer paz e clareza à mente. O Espírito Santo ensina o coração a confiar novamente. Quando uma pessoa passa muito tempo lidando com preocupações, medos e incertezas, algo começa a acontecer de forma silenciosa dentro da alma. A confiança vai ficando mais frágil. Não porque a pessoa deixou de acreditar em Deus, mas porque o peso das situações começa a cansar o coração. A mente começa a pensar demais. E se as coisas não derem certo? E se eu não conseguir suportar tudo isso? E se o futuro for ainda mais difícil? Esses pensamentos começam a ocupar espaço. E, pouco a pouco, a mente tenta encontrar segurança em tudo aquilo que pode controlar. Mas existe um limite para aquilo que o ser humano consegue controlar. Existem situações que fogem completamente da nossa capacidade de resolver. Existem caminhos que não conseguimos prever. Existem respostas que simplesmente não aparecem no momento em que queremos. E é justamente nesses momentos que o Espírito Santo começa a ensinar algo muito profundo ao coração. Ele começa a ensinar a confiar. Não uma confiança baseada na ausência de problemas, mas uma confiança baseada na presença de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 3:5: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Essa palavra revela algo essencial para a paz da mente. Quando tentamos entender tudo apenas com a nossa própria lógica, a mente se cansa rapidamente, porque nem sempre conseguimos enxergar o que está diante. Nem sempre conseguimos compreender o que Deus está fazendo nos bastidores da nossa história. Mas o Espírito Santo começa a trabalhar dentro do coração para fortalecer a confiança. Ele começa a lembrar que Deus vê aquilo que nós ainda não conseguimos ver. Ele lembra que o Senhor conhece caminhos que ainda não conseguimos compreender. Ele lembra que mesmo quando algo parece confuso para nós, Deus continua conduzindo cada detalhe. Pouco a pouco, essa confiança começa a transformar a forma como a mente reage às situações. Os pensamentos deixam de correr desesperadamente atrás de respostas imediatas. O coração começa a aprender a descansar mais em Deus. Isso não significa ignorar os desafios. Não significa fingir que as dificuldades não existem. Significa reconhecer que existe uma presença maior caminhando ao seu lado. O Espírito Santo começa a fortalecer essa certeza dentro da alma. E quando a confiança em Deus começa a crescer novamente, algo muito importante acontece dentro da mente. A ansiedade começa a perder força. O medo deixa de dominar os pensamentos. E o coração começa a experimentar um descanso que nasce da confiança. Porque quando o Espírito Santo ensina o coração a confiar novamente, a mente deixa de carregar o peso de tentar controlar tudo e começa a descansar nas mãos de Deus. A presença do Espírito Santo transforma o ambiente interior. Existe algo muito profundo que acontece quando o Espírito Santo começa a agir na vida de uma pessoa. Ele não apenas traz paz para momentos específicos. Ele começa a transformar o ambiente interior da alma. Muitas vezes, quando a mente está cansada, o que sentimos por dentro parece um lugar pesado. Pensamentos que se repetem. Preocupações que não vão embora. Memórias que voltam trazendo inquietação. É como se, dentro do coração, existisse uma atmosfera carregada. E isso afeta tudo. Afeta a forma como pensamos. Afeta a forma como sentimos. Afeta até mesmo a maneira como olhamos para o futuro.
Mas quando o Espírito Santo começa a ocupar espaço dentro da vida de alguém, algo começa a mudar nesse ambiente interior. A presença de Deus começa a transformar aquilo que antes parecia pesado. Em Romanos 14:17, a palavra diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa verdade revela algo muito importante. Onde o Espírito Santo está presente, a paz começa a aparecer. Onde o Espírito Santo está presente, a esperança começa a nascer novamente. Onde o Espírito Santo está presente, a alma começa a respirar de uma forma diferente. Isso não acontece apenas de forma externa. É algo que acontece profundamente dentro da pessoa. O ambiente interior começa a mudar. Aquilo que antes parecia escuro começa a receber luz. Aquilo que antes parecia pesado começa a se tornar mais leve. Aquilo que antes parecia dominado pela preocupação começa a ser preenchido por uma sensação de cuidado. O Espírito Santo começa a lembrar o coração de que Deus está próximo. Ele começa a trazer uma consciência da presença de Deus que transforma completamente a maneira como a mente reage às situações da vida. Situações que antes geravam apenas ansiedade começam a ser enfrentadas com mais serenidade. Momentos que antes pareciam insuportáveis começam a ser atravessados com mais força interior. Porque quando a presença de Deus ocupa o coração, o ambiente interior deixa de ser dominado pelo medo e começa a ser preenchido por algo muito mais forte. A presença do Espírito Santo começa a trazer paz para o lugar onde antes existia inquietação. Começa a trazer clareza para o lugar onde antes existia confusão. Começa a trazer esperança para o lugar onde antes existia apenas cansaço. E quando esse ambiente interior começa a ser transformado, a mente descobre algo precioso, que a paz que Deus oferece não é apenas um momento passageiro. Ela se torna um lugar onde o coração aprende a viver. O Espírito Santo fortalece o coração nos momentos de fraqueza. Existem momentos na vida em que a mente se sente fraca. Não é apenas cansaço físico. É um tipo de fraqueza que nasce depois de muitas preocupações, muitas lutas e muitas perguntas que ainda não foram respondidas. O coração começa a sentir como se estivesse carregando um peso constante. A pessoa continua tentando seguir em frente. Continua tentando fazer o que precisa ser feito. Continua tentando manter a esperança. Mas por dentro, existe uma sensação de fragilidade. Talvez você já tenha vivido isso. Momentos em que parecia que qualquer problema pequeno se tornava grande demais. Momentos em que a mente parecia não ter mais forças para continuar pensando em soluções. Momentos em que o coração apenas desejava encontrar descanso. É justamente nesses momentos que a presença do Espírito Santo se torna ainda mais preciosa. Porque o Espírito Santo não se aproxima apenas quando estamos fortes. Ele também se aproxima quando estamos fracos. A palavra de Deus revela algo muito profundo em Romanos 8:26. Ela diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Isso significa que quando as forças parecem diminuir, Deus não se afasta. Ele se aproxima. O Espírito Santo começa a fortalecer o coração de uma maneira que muitas vezes não conseguimos explicar com palavras. Ele começa a trazer consolo para aquilo que está ferido. Ele começa a trazer esperança para aquilo que parecia perdido. Ele começa a trazer força para aquilo que parecia não conseguir continuar. Muitas vezes essa força não chega de forma repentina. Ela vem de maneira silenciosa. É como se, pouco a pouco, algo dentro da alma começasse a se levantar novamente. A mente começa a perceber que ainda existe esperança. O coração começa a sentir que ainda é possível continuar. E aquilo que antes parecia impossível de suportar, começa a ser enfrentado com uma nova força interior. Essa força não vem apenas da capacidade humana. Ela nasce da presença de Deus dentro da vida da pessoa. O Espírito Santo começa a sustentar o coração. Ele começa a lembrar que você não está caminhando sozinho. Ele começa a mostrar que Deus continua presente em cada passo da sua jornada. E quando essa certeza começa a crescer dentro da alma,
a fraqueza começa a dar lugar à força. Não uma força baseada apenas em esforço humano, mas uma força que nasce da presença de Deus, sustentando o coração. Porque quando o Espírito Santo fortalece uma pessoa por dentro, mesmo em meio às lutas da vida, a mente começa a encontrar coragem para continuar caminhando. Quando o Espírito Santo guia os próximos passos, um dos momentos que mais trazem inquietação para a mente é quando não sabemos o que fazer. Existem fases da vida em que o coração se enche de perguntas. Perguntas sobre decisões. Perguntas sobre o futuro. Perguntas sobre caminhos que ainda não conseguimos enxergar com clareza. A mente tenta encontrar respostas. Tenta analisar todas as possibilidades. Tenta prever o que pode acontecer. Mas quanto mais pensamos, mais percebemos que existem coisas que estão além da nossa capacidade de prever. E é exatamente nesses momentos que a presença do Espírito Santo se torna um guia para a vida. Jesus prometeu que o Espírito Santo não apenas consolaria os corações, mas também conduziria os filhos de Deus em seus caminhos. Em Romanos 8,14 está escrito: "Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus." Essa verdade revela algo muito profundo. A caminhada com Deus não é uma jornada onde precisamos descobrir tudo sozinhos. O Espírito Santo caminha ao lado de quem confia em Deus. Ele começa a guiar os passos de maneira muitas vezes silenciosa. Nem sempre isso acontece através de respostas rápidas. Nem sempre acontece através de sinais extraordinários. Mas pouco a pouco, o coração começa a perceber a direção de Deus. Às vezes essa direção vem através de uma paz profunda, ao considerar um caminho. Outras vezes, vem através de um desconforto interior quando algo não está alinhado com a vontade de Deus. Em alguns momentos, vem através da palavra de Deus, iluminando decisões que precisam ser tomadas. O Espírito Santo começa a alinhar os pensamentos com aquilo que vem do Senhor. Ele começa a mostrar caminhos que antes pareciam escondidos. Quando essa direção começa a surgir, algo muito importante acontece dentro da mente. A confusão começa a diminuir. A ansiedade começa a perder espaço. Porque o coração passa a perceber que não precisa caminhar sozinho tentando controlar todos os detalhes da vida. Existe um guia presente. Existe uma direção que vem do céu. Existe uma presença que conhece cada passo da jornada. O Espírito Santo vê aquilo que nós ainda não conseguimos ver. Ele conhece caminhos que ainda não conseguimos compreender. E quando aprendemos a ouvir essa direção, a mente começa a experimentar algo muito precioso. Segurança. Não porque sabemos exatamente tudo o que vai acontecer, mas porque sabemos que Deus está guiando os próximos passos. E quando o Espírito Santo conduz a vida de uma pessoa, mesmo em meio às incertezas, o coração aprende a caminhar com paz. A paz e a clareza que nascem de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começa a ocupar espaço dentro da vida de uma pessoa, algo profundo começa a acontecer ao longo do tempo. A mente já não vive da mesma maneira. Aquilo que antes parecia dominar os pensamentos começa a perder força. A ansiedade que antes ocupava grande parte do coração começa a diminuir. E pouco a pouco, a vida interior começa a ser transformada. Isso acontece porque a presença do Espírito Santo não é apenas para momentos específicos da vida. Ela é uma companhia constante. Uma presença que caminha com você em cada fase da sua história. Jesus disse algo muito importante quando falou sobre o Espírito Santo. Ele disse que o Consolador estaria conosco. Isso significa que a presença de Deus não seria algo distante. Não seria algo reservado apenas para momentos especiais. O Espírito Santo habita no coração daqueles que se voltam para Deus. Ele caminha ao lado. Ele orienta. Ele fortalece. Ele consola. E quando essa presença se torna parte da caminhada diária da vida, a mente começa a experimentar uma nova forma de viver. Os problemas continuam existindo. Os desafios da vida continuam aparecendo. Mas algo mudou dentro do coração.
Agora existe uma paz que não depende das circunstâncias. Existe uma clareza que não nasce apenas da lógica humana. Existe uma confiança que nasce da presença de Deus guiando cada passo. O Espírito Santo começa a ensinar o coração a viver de maneira diferente. A mente aprende a descansar mais em Deus. Os pensamentos deixam de correr desesperadamente tentando resolver tudo ao mesmo tempo. O coração aprende a confiar que Deus continua conduzindo cada detalhe da história. E quando essa caminhada com o Espírito Santo se fortalece, algo muito precioso acontece dentro da alma. A paz se torna mais constante, a esperança se torna mais firme, e a clareza começa a surgir mesmo em meio às incertezas da vida. Porque quando o Espírito Santo guia a vida de uma pessoa, a mente já não precisa viver dominada pela confusão. O coração já não precisa viver dominado pelo medo. A presença de Deus começa a trazer uma nova perspectiva para a vida. E aquilo que antes parecia um caminho cheio de inquietação, começa a se tornar uma jornada marcada pela paz, pela confiança e pela direção de Deus. É assim que o Espírito Santo traz a paz e a clareza que a mente estava procurando. Se hoje a sua mente estava cansada, se os pensamentos estavam pesados, se o coração parecia carregado por preocupações que não davam descanso, lembre-se de algo muito importante. Você não precisa enfrentar tudo isso sozinho. O Espírito Santo está presente. Ele continua sendo o consolador que Jesus prometeu. Aquele que se aproxima quando o coração está aflito. Aquele que traz paz quando os pensamentos estão confusos. Aquele que guia quando a vida parece sem direção. Talvez hoje o que a sua mente mais precisava não era de mais respostas, mas da presença de Deus trazendo descanso para dentro do seu coração. E quando o Espírito Santo começa a agir, algo dentro de nós muda. A mente desacelera, o medo começa a perder força, e uma paz que não depende das circunstâncias começa a tomar conta da alma. Por isso, agora, por um momento, respire fundo. Entregue a Deus aquilo que está pesando no seu coração. Peça ao Espírito Santo que encha a sua mente com a paz que vem do céu. Porque quando a presença de Deus ocupa o coração, a mente encontra descanso, e a alma descobre que nunca esteve sozinha. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Espírito Santo, traga paz à minha mente. Essa simples declaração é uma forma de abrir o coração diante de Deus. E se você conhece alguém que também tem lutado contra pensamentos pesados ou momentos de ansiedade, compartilhe essa mensagem com essa pessoa. Às vezes, uma palavra no momento certo pode trazer luz para um coração que estava precisando de esperança. Que o Espírito Santo visite o seu coração hoje, trazendo paz para a sua mente, clareza para os seus pensamentos e descanso para a sua alma.